Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas, Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. A nossa videoaula de hoje, então, é sobre área de polígonos novamente. Só que agora estou trazendo para vocês uma questão de concurso, tudo bem? Então veja, nossa questão é a seguinte. O triângulo ABC da figura abaixo tem lado, veja, L igual a 12. Calcule a área da região indicada. Então a região indicada é essa região aqui toda achurada, que está pintada aqui de preto, tudo bem? E agora veja, o problema me disse que o lado do triângulo mede 12. Olhando para a figura, como ele me deu apenas uma medida para o lado, nós vimos o quê? Que esse triângulo trata-se de um triângulo equilátero, onde os três lados, veja, os três lados são iguais. Tudo bem? Então a medida dos lados vai medir 12 desse lado. Esse lado aqui também mede 12. E aqui também mede 12 centímetros. Ou que seja, tudo bem? Agora veja. Ele pede, calcule a área da região indicada. Como é que nós vamos calcular essa área bem aqui? Veja. Nós sabemos calcular... Primeiro, vamos seguir um passo a passo que eu gosto muito de utilizar ele. Então, veja, primeiro passo para resolver qualquer problema, para resolver qualquer questão, nós precisamos seguir 4 passos, tudo bem? Primeiro é compreender o problema. Então, veja, nós compreendemos o problema, veja, nós temos um triângulo AB, está dado aqui pela figura. Esse triângulo, ele tem lado 12, então ele é um triângulo equilátero, os três lados são iguais, 12, 12 e 12. E a questão me pede, calcule a área da região indicada. Tudo bem? Então nós queremos a área que está compreendida aqui, né, entre esses dois pontos de tangência dessa circunferência interna com os lados AC e AB. Nós queremos toda essa região aqui. Tudo bem? Está compreendido o problema? Tá, nós já compreendemos. Beleza. Primeiro passo é compreender. Já compreendemos, está muito claro. Dentro do triângulo nós temos uma circunferência. Tudo bem? E existe uma região delimitada pela circunferência e pelo triângulo, que são essas três regiões aqui, né? Que faz parte aqui do vértice A, do vértice B e do vértice C. Ele quer que calcule a do vértice C aqui. Está compreendido? Qual é a segunda etapa para resolver um problema? É nós bolarmos uma estratégia. Uma estratégia para resolver o problema. Qual é a estratégia, então? Veja, a nossa estratégia ela é a seguinte, veja. Se nós calcularmos a área do triângulo equilátero, então nós precisamos fazer o que? A área do triângulo equilátero. A área do triângulo ABC. Nós precisamos calcular essa área do triângulo ABC. Não precisamos? Se eu calcular a área do triângulo ABC, isso aqui é 1. Qual é o segundo passo? O segundo passo, nós vamos calcular a área da circunferência. Então, nós vamos querer a área da circunferência. Eu vou chamar essa circunferência, eu vou chamar para ela de beta. Circunferência beta de raio R. Nós queremos a área dessa circunferência. Tudo bem? Vai ser nossa circunferência, o nome dela é beta, circunferência beta. Tudo bem? Então, primeiro passo é o quê? Nosso primeiro passo, calcular a área do triângulo. Nosso segundo passo, calcular a área da circunferência. Você concorda comigo que se nós descobrirmos a área do triângulo e a área da circunferência, quando eu fizer a área do triângulo menos a área da circunferência, o que vai sobrar? Vai sobrar só essa área aqui, essa, a área aqui no vértice A, a área no vértice B e a área no vértice C. Tudo bem? Então, nós vamos calcular a área do triângulo, a área da circunferência e vamos fazer a subtração entre elas. Porque vai me permitir achar só essas três áreas aqui. Eu vou até pintar de cinza a outra aqui. Ó. Vamos calcular essa. Quando nós fizermos a diferença, vai me dar essas três áreas aqui. Ó. Tudo bem? Só que eu não quero as três, eu quero só uma. Mas eu espero que você consiga perceber que como o triângulo é equilátero, essas três regiões elas têm o mesmo tamanho. Então, o nosso terceiro passo
será o quê? Será dividir a diferença entre essas duas por 3. Né? Então, nós vamos fazer a área do triângulo ABC menos a área da nossa circunferência e nós vamos dividir por 3. Tudo bem? Nós vamos dividir por 3. O nosso quarto passo, essa diferença dividido por 3 vai ser justamente a área que eu estou procurando. O nosso quarto passo é fazer uma análise da resposta. Então veja, são 4 passos que nós temos que seguir para resolver qualquer problema. Primeiro, compreender. Segundo, bolar uma estratégia. Terceiro passo, que ficou aqui, terceiro passo, é executar a estratégia. Aqui é o nosso terceiro passo. Executar a estratégia. Quarto passo, fazer uma análise se o resultado está coerente. Tudo bem? Bem, o primeiro passo nós já seguimos, que nós já compreendemos o problema, já bolamos a estratégia, agora vamos à execução da nossa estratégia. Então, qual é a primeira coisa que vamos fazer? Calcular a área, né? Vamos calcular a área, fazer assim, calcular a área do triângulo ABC. Bem, como o triângulo é equilátero, eu espero que você consiga lembrar que a área do triângulo é dado por lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É porque a altura é lado raiz de 3 sobre 2. Né? E a área do triângulo é base vezes altura por 2. Quando eu divido por 2 fica por 4. E o lado vezes lado é L ao quadrado. Então a área do triângulo equilátero é dada por essa expressão. Então veja. Quem é L? L nós já temos, é 12. Nós vamos ficar aqui com 12 ao quadrado vezes raiz de 3 e dividido por 4. Quanto é 12 ao quadrado? É 144 dividido por 4. Dá um pouquinho de trabalho, mas se você pensar que é 12 vezes 12, vai ficar 12 dividido por 4, vai dar 3, 3 vezes 2 é 36. Então isso aqui, veja, é 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Ele não deu unidade de medida, tá? Eu vou colocar aqui, deixar só assim mesmo. Então veja, nós já temos a área do triângulo ABC. É 36 raiz de 3, é a área do triângulo todo. Qual é o segundo passo? Calcular a área da circunferência. Vamos botar aqui, ó. Área da circunferência. Como é que calcula a área da circunferência? Nós sabemos, a área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Aí você vai dizer para mim, Daniel, o problema não me deu raio. Ele não deu raio, então nós vamos ter que bolar uma estratégia aqui para achar o raio. Veja, o que acontece? O raio, veja que bem aqui no meio do lado AC é o ponto de tangência, é o ponto onde o segmento AC toca na circunferência. Então bem aqui nós temos o quê? Um ângulo de 90 graus. A reta tangente à circunferência, ela sempre, no ponto onde de tangência, sempre é um ângulo de 90 graus com o raio, tudo bem? Lá é 90, aqui também é 90, e se nós baixarmos aqui, veja, também é 90. Aí é só nós fecharmos aqui, depois fechar aqui, depois fechar aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou recalcular a área do triângulo, só que agora já sabendo a área. Por quê? Porque isso vai me dar a medida do raio. Aqui é R, aqui é R, aqui também é R. Que é o raio da circunferência, tudo bem? Então veja, a área eu já sei, tá aqui, ó, 36 raiz de 3. Eu já sei a área. Mas você concorda comigo que eu posso calcular ela somando a área desses 3 triângulos aqui, ó, do triângulo, se nós chamarmos aqui de origem, né, de centro da circunferência, né, o O. Esse triângulo AOC, se eu somar a área dele com o triângulo, a área dele mais a área do triângulo AOB, mais a área do triângulo BOC, vai me dar a mesma área que eu já calculei. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer, ó, a área desse triângulo aqui é quanto? Base vezes altura, que é, então veja, 12. Veja que no triângulo AOC, a altura é quanto? É R, veja, é R aqui, do vértice até a base. Então é base vezes altura, dividido por 2. Só que veja, o triângulo AOC, ele tem o mesmo tamanho do triângulo AOB, que tem o mesmo tamanho do triângulo BOC. Então aqui basta nós multiplicarmos por 3. Tudo bem? Agora veja,
Para ficar mais resumido, eu vou fazer assim, ó. 3 vezes 12 é 36. Aqui eu tenho 36 e está multiplicando. Então eu vou cancelar. Opa, desculpem. Vou cancelar 36 com 3 vezes 12. Então, veja, o 2 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, veja, vai ficar assim, ó. 2 raiz de 3 é igual a R. Então, veja que o raio da circunferência é quanto? 2 raiz de 3. Pronto, achamos o raio da circunferência. Vamos agora achar a área, veja. A área, então, é dada por π vezes 2 raiz de 3 ao quadrado, que é a medida do raio. A área da circunferência será, então, veja, quando eu tenho a potência de um produto, o expoente vale por 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. E o 2 vai cancelar com a raiz, vai ficar 4 vezes 3, vai ficar 12. Então, vai ficar assim, ó, a área é 12π. Tudo bem? 12π é a área da circunferência. Dessa circunferência que está interna aqui dentro. Tudo bem? Veja, seguimos o passo 1, a área do triângulo. Passo 2, a área da circunferência. Vamos para o passo 3 agora, que é calcular essa área aqui, fazendo a diferença e dividindo por 3. Então, veja. A área procurada é dada por... Então, veja, vou botar assim, ó, AP, a área procurada, então, veja. Vai ser a área do triângulo, que é 36 raiz de 3. Aqui, ó, 36 raiz de 3. Menos a área da circunferência, que nós vimos que é 12π. E aí eu vou dividir por 3, porque eu já expliquei, né? Veja, eu tenho uma área, 2, 3, mas eu quero só de uma, mas as 3 têm o mesmo tamanho. Então é só dividir por 3, tudo bem? É o que nós estamos fazendo aqui, veja. A área do triângulo menos a área da circunferência e dividido por 3. Então a área que nós estamos procurando, veja o que eu vou fazer aqui. 36 dividido por 12, então eu vou colocar logo 12 em evidência. 12. 36 dividido por 12 vai me dar 3 raiz de 3. 12 dividido por 12 vai me dar só π, isso dividido por 3. A área procurada, então, é 12 dividido por 3 vai me dar 4, vai ser 4 vezes 3 raiz de 3 menos π. 4 vezes 3 raiz de 3 menos π. Nas nossas alternativas, nós temos aqui, ó, 4 vezes 3 raiz de 3 menos π. Então, essa é a alternativa correta, né? O resultado está coerente, né? A quarta etapa para resolver o problema é o quê? Fazer a análise do resultado, né? Nós analisamos o resultado, né? Veja que raiz de 3 é algo em torno de 1,6, 1,7. Mesmo que fosse 1,5, daria 4,5. 3 vezes 1,5 daria 4,5. Menos 3,14. Vamos botar aqui, dá 1,5. Dá 1,5. Vezes 4 daria 6, então, essa área. 6. Mas a área total é quanto? 36 vezes 1,5. Tá coerente, né? A área todinha é 3,14. Isso daqui dá quase 100, né? 100. Mas nós tiramos a área da circunferência, ainda dividiu por 3. Tá, o resultado está coerente. Então, espero que você tenha entendido, tenha gostado da nossa questão. Uma questãozinha bem interessante, dá para relembrar vários conceitos. Espero que você tenha gostado da videoaula. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a bater a meta dos 1.000 inscritos. Compartilhe essa videoaula com seus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus. E que a matemática esteja com vocês.